A paz do Senhor Jesus Cristo, que ela esteja convosco. Muito obrigado pela presença de cada um, obrigado pela paciência. A conexão ficou boa agora, depois de bastante luta. Estamos cada dia mais nos aproximando do nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria de vocês já tem a apostila, eu glorifico a Deus por elas, mais um trabalho, na verdade eu chamo apostila, para falar a linguagem dos mais fracos. Mas, na verdade, é um livro, a linguagem dos mais fortes. Esse é um livro que eu preparei durante esses 5 dias que eu estou trabalhando. É um trabalho novo, não é um trabalho que eu tirei de uma parte que eu já fiz, coloquei, não, esse é um trabalho novo. Fiz um apanhado geral daquilo que eu tinha e coloquei aí para vocês. A aula de ontem, que é o princípio das dores, vai da página 1, princípio das dores, a introdução aos textos finais de Mateus 24. Aí estamos falando de vários sinais. Nós estamos falando de vários sinais. Aí na página 2 da apostila, os sinais governamentais, ainda parte da aula de domingo. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então aqui os sinais governamentais, os falsos líderes religiosos políticos, né? Hoje tanto Israel como os Estados Unidos foram ameaçados, né? Os seus líderes, tanto o presidente Trump como também o primeiro-ministro de Israel, foram ameaçados de morte, né? E um movimento muito grande no mundo, o espírito de Elão, o espírito da Pérsia. Quando nós lemos ali em Daniel capítulo 10, quando nós vemos então que atrás dos líderes mundiais tem um principado, tem uma potestade atrás dos principados, 7 principados, atuando com muitos anjos caídos ao seu dispor, e também as potestades que trabalham em função do plano de Satanás em cada nação. As potestades são nacionais, os dominadores são regionais, eles atuam por trás de governos regionais. Por exemplo, na Amazônia, as famílias que entram e saem. Aí você pergunta por que o povo vota na mesma pessoa que ele sabe que não vai fazer nada pelo seu estado. Porque eles não estão votando num nome, eles estão votando em um dominador, em um dominador daquela região. E quando você não sabe disso, então eles perguntam por que eles votam em mim? Por que eles são fiéis em mim quando eu estou dando R$20, R$50, R$100? Eles não poderiam receber esse dinheiro sem votar em mim? Por quê? Porque eles fazem um pacto de corrupção. E os demônios que estão por trás são poderes. No livro de Daniel nós vemos ali. Então nós estamos vivendo os sinais governamentais. Esses sinais. E as hostes, pastor? E as hostes, elas são familiares ou locais. Elas trabalham ali na área da família. Elas não morrem. Esses demônios que são anjos caídos, são espíritos malignos, né? Porque o homem é alma que tem espírito e corpo. Alguém quis mudar essa ordem da Bíblia e se deu muito mal, e muitos teólogos daí de São Paulo e teólogas daí de São Paulo passaram a ensinar essa doutrina aqui de um camarada que eu não quero citar o nome dele, e se deram mal.
por causa... Acabou a liderança, acaba a doutrina falsa. Né? Então, nós estamos vivendo esses sinais governamentais, respondendo Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí tem os sinais que principiam as dores, os sinais messiânicos e eclesiológicos. E quais são os sinais messiânicos? Né? Os movimentos, o antissemitismo, o ódio da pessoa de Cristo por aqueles que pensam que Jesus Cristo não é o Messias. Então vem muitos falsos profetas. Verso 5, virão muitos em meu nome. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui mesmo na América Central se levantou um que dizia que ele era o Messias, o Cristo homem. Ele morreu acho que faz uns 3 anos atrás. Os sinais políticos, na página 2 da apostila, os sinais políticos. Grandes guerras, grandes rumores de guerras. E ouvireis de guerras, né? E aí passou aí esse acontecimento dessa guerra aí de 12 dias, que não são de 12 dias, foi apelidada de 12 dias, mas tem muito mais do que 12 dias, desde o ano passado, dia 8 de agosto, muito mais. Mentira essa guerra de 12 dias. Uma mentira. Então você tem aí alguns detalhes sumamente importantes dentro do que Jesus está falando, né, e os sinais políticos. Depois vocês têm aí também os sinais naturais, pestilências, sinais sociais, outros sinais, no mesmo texto. Os sinais geofísicos, terremotos, maremotos. E é muito importante notar que a maioria dos sinais está comprovada para autenticar a veracidade dos verdadeiros acontecimentos que virão. Né? Então, esses sinais que representam os princípios das dores, eles têm acontecido hoje, que alguém pensa, nós já estamos no princípio das dores, pastor, já estamos. Ainda não. A partir de 2028, então nós vamos ver a partir de 2028, por causa do cálculo que nós fazemos, porque são 2 gerações. Ele disse, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então a geração em que a árvore que representa Israel, a figueira, está brotando. Mas aí o texto de Lucas nos revela muito mais do que Mateus, porque o livro de Lucas, ele diz ali que as outras árvores, então as outras árvores são as outras nações que estão ao redor ali de Israel, as outras árvores. Então nós temos os filisteus, nós temos os filhos de Seir, da montanha de Seir, e nós temos os filhos de Elão. E depois nós temos os filhos de Ismael. De onde vem aí os árabes, que você confunde com os filhos de Elão, que você confunde com os filisteus. Então você tem que... Eu estou fazendo essa diferença para vocês, para que vocês tenham esse entendimento. Vamos ver aqui no quadro, quero colocar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Vamos lá. Aqui nós temos, número 1, vou colocar em PH, Filistins, os filisteus, aí os filistins. Depois vocês têm os filhos de Elão, de onde vem a Pérsia. A Pérsia. Não confunde a Pérsia como se fosse filho, como se a Pérsia fosse, como nação, filha de uma pessoa que estava ensinando aí para vocês. Filhas de Ismael. Não, senhor. 3, né, que você tem aqui. Agora você tem aqui a montanha de Seir, que aqui vai incluir os
os cisjordâneos e B, a própria Jordânia, que é muito maior. Os cisjordâneos, eles ocupam um espaço no território de Israel. Ali está o território de Israel, aí eles ocupam esse espaço aqui, ó. E já a Cisjordânia, ela já vai para lá. Ela já desce aqui, a Jordânia. Um deserto tremendo, horrível. Um deserto tremendo. E, por último, nós temos os 12 príncipes, filhos de Ismael. Olha só, se você não estuda corretamente, se você não para, não se senta para estudar, o que vai acontecer com você? Você vai começar a falar bobagem, porque você está vendo aqui 4 tipos de braços. Esses braços, eles são tratados aí, estarão sendo envolvidos nesse período. Quando você estuda Apocalipse, aí você vai querer explicar, né, essas guerras que estão acontecendo, são guerrinhas. Essa guerrinha aí de Israel com uma peça é uma guerrinha. Ah, meu Deus, assim não morreu nem 500 pessoas nesses bombardeios. Não vou contar, era desde o princípio do ano passado. Aí não, aí é diferente. Mas esses bombardeios que houve entre eles, não, uma guerrinha. Uma guerrinha de compasso aí. Agora, qual é o propósito dessa guerra? Aí sim. No meio de Jerusalém existe uma mesquita, a primeira mesquita. E depois tem mais 2 atrás dessa primeira. 2 atrás dessa primeira. E 2 dessas mesquitas, elas ocupam o espaço do templo de Jerusalém. Do grande templo de Jerusalém. Então Deus está despistando as coisas para que em um momento vocês vejam a destruição, especialmente da Mesquita de Omar. A Mesquita de Omar, ela foi feita com o objetivo de que nunca mais os filhos de Israel construíssem um templo. Mas vocês vão ver aqui nesses textos que nós vamos estudar neste livro que eu acabei de lançar agora com vocês, que o propósito dessa guerra é justamente eliminar. Vai haver uma ocasião em que um desses mísseis ou uma dessas adversidades tocará e alcançará o eu estou deixando aí o quadro, e estou falando para vocês anotarem esses 4 pontos aí. Então aí, voltando a esse pensamento aqui, essa guerra, ela está predita no texto de Ezequiel, do capítulo 24 até o capítulo 36. Capítulo 36. Não vá confundir o capítulo 38 e o capítulo 39, porque o capítulo 37 é o capítulo da ressurreição de Israel e tem a ver com o capítulo 35. Quer dizer, o capítulo 37 deveria ter vindo logo a seguir ao capítulo... o capítulo 37 deveria ter vindo logo a seguir ao capítulo 35. Mas, de alguma maneira, Deus queria que fosse assim. Mas o propósito mesmo dessas guerras e todos os seus movimentos, eles estão explicados entre o capítulo 24 de Ezequiel até o capítulo 36. Podemos dizer também o capítulo 37, mas não por agora. O capítulo 37 está mais para o capítulo 38 do que para o capítulo 36. Então vocês têm aí os sinais raciais. Estou só dando uma linha, que é muito importante vocês definirem os sinais. Os sinais raciais, que é o que nós estamos vivendo. O antissemitismo e o anticristianismo. O antissemitismo e o anticristianismo. Temos os sinais ministeriais e os sinais domésticos, aí na página 2. Escândalos. Hoje mesmo estão vivendo um escândalo muito grande. A traição
e o aborrecimento entre os irmãos. Os falsos profetas, eles têm predominado nos nossos países latinos, a partir daqui, também do próprio Estados Unidos, onde os movimentos proféticos estão ligados ao povo latino também. E o amor entre os irmãos esfriando-se. Esses são os sinais ministeriais e os sinais domésticos. Então aí a página 3, capítulo 24, verso 12, e por haver se multiplicado a iniquidade, o que aconteceu nos dias antediluvianos, o amor de muitos esfriará. Por isso que eu digo, como Jesus pode vir para uma igreja onde o amor está frio? Como ele pode vir arrebatar uma igreja onde os escândalos domésticos são a cada dia? Os escândalos, a traição dos irmãos, o aborrecimento que nós vemos aí nas redes sociais. A palavra redes sociais, para mim, significa aborrecimento. Aí vem os blogs, né? Aí aparecem aqueles que pensam que são os sabichões da Bíblia e começam a tentar mudar anos e dias e até tentar mudar as estações, como o próprio anticristo. E eles são logo derrubados, porque as teorias deles se levantam, causam polêmica e logo a seguir eles caem junto com as suas teorias. Então todos esses sinais estão ligados ao princípio das dores. Aí no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Até o fim de quê? Até o fim do princípio das dores. Até o princípio das dores. Porque o texto diz aqui, no capítulo 24, diz assim, e será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações. No finzinho da página 4 está o versículo, então eu explico a seguinte maneira. O evangelho será pregado até o fim, é verdade. Mas no término do período do princípio das dores, no término do período do princípio das dores, olha o texto, o evangelho será pregado em todo o mundo, permitindo que o fim, coloquei em letra maiúscula, venha. Porque o texto está exatamente aqui, ó. Será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações, aí ponto. Então virá o fim. Então o fim começa a partir do verso 14. Do verso 14 de Mateus. Então virá o fim. A partir do verso 14, aí vocês começam a ver o fim. Mas como esse não era o meu objetivo, daí eu parei ali. Por quê? Porque eu só queria mostrar para vocês que tem a Avant Premiere, uma amostra, uma demonstração especial, daquilo que será o princípio das dores, e depois os 17 acontecimentos que estão aí sistematizados em sinais políticos, em sinais messiânicos, sinais eclesiológicos, sinais governamentais, sinais raciais, sinais ministeriais, sinais domésticos, como os escândalos. Então, mostrando aqui esse assunto que eu falei ontem para vocês. Então, no verso 13, o Evangelho, aqui ó, capítulo 13, ele diz que a perseverança, que é exatamente a perseverança, que fará com que nós sejamos salvos da ira, essa perseverança, que é muito importante, a perseverança. Aquele que perseverar até o fim do princípio das dores, porque aí este será salvo. Aí o evangelho será pregado. Então isso quer dizer que vai haver um avivamento entre o verso 13, 14, na verdade, entre o 14 e o 15. Vai haver um avivamento na terra. Porque o Senhor Jesus tem que trazer esse avivamento. E esse avivamento vai acontecer por causa da palavra. Esse avivamento vai acontecer porque o Espírito Santo não pode perder essa batalha. Porque se Jesus vier agora, nesse momento que eu estou falando para vocês, se ele vier nesse momento, ele não tem uma igreja para lhe arrebatar.
porque é uma igreja de traição, de aborrecimento, é uma igreja de escândalo, uma igreja de amor esfriado entre os irmãos. Então ele não tem uma igreja. Então ele vai precisar de um tempo, e esse tempo são 40 dias, de um grande avivamento. Logo a seguir, o grande fato da ressurreição dos mortos. Então, aquele hino que vocês cantam, que o arrebatamento, que vai haver o arrebatamento no abrir e fechar de olhos, isso aí é a maior mentira que já lhe contaram em todos os tempos. É a maior mentira que falaram para você. Porque não existe esse texto na Bíblia, que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. O rapaz que compôs a música, claro, não tem nenhum conhecimento a respeito desse ponto da escatologia. Pode ter conhecimento de outras coisas, mas de escatologia nada, porque se ele tivesse, ele jamais escreveria na sua canção esse texto. E até mesmo os meus líderes aqui nos Estados Unidos se reuniram comigo em New Jersey, na Igreja Assembleia de Deus, do pastor Zé Lopes. O pastor Zé Lopes é um amigo meu, é um amigo companheiro. Ele não estava nessa pleiade, mas ele acompanhou. Então, eles queriam que eu provasse na Bíblia o que eu estava dizendo, e eu realmente havia dito no CONAD. E isso causou um problema muito grande entre eles, por causa da ignorância a respeito deste assunto. Não da ignorância de todos os assuntos, mas a ignorância a respeito deste assunto. Porque a gente é ignorante em determinadas áreas que a gente precisa de ajuda, precisa de mestres que nos ensinem. Então, nesse ponto de vista que eu estou falando. Então, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo... todo o capítulo ele está falando da ressurreição. Todo o capítulo. Cristo ressuscitou desde o 12, né, da ressurreição de Jesus, que apareceu lá aos apóstolos, a Cefas, a Paulo, depois fala aí do último nível que vai ser vencido da morte e tal. E ele continua em profundidade e chega até o capítulo 15, capítulo 15, versículo 50, que ele diz: mas isto digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, da incorrupção. Aí ele diz, verso 51, eis aqui que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isto é, nem todos vamos morrer. Está tratando desse assunto, nem todos vamos morrer. Aí ele diz aqui, nem todos dormiremos, não morreremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Tanto os que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento, os que estiverem vivos na ocasião da ressurreição dos que morreram em Cristo. O irmão disse, pastor, como é que você fala que o arrebatamento vai ser avisado? Claro que vai ser, porque se os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, é lógico que os que estiverem vivos estão sendo avisados automaticamente. O fato de que Deus vai guardar isso em segredo para a sua igreja, não, senhor, tem muita besteira no meio da nossa escatologia. Por exemplo, lá na história de Elias, quando Elias estava por ser arrebatado, o Espírito de Deus revelou isso para os 50 profetas das escolas de profetas, menos uma. Menos uma, porque a última escola de profetas, Deus deixou eles crerem daquela maneira para mostrar uma tipologia para os nossos dias de hoje. Porque assim como teve uma escola dos profetas que não recebeu a revelação do arrebatamento de Elias, e o texto é muito importante que você observe, muito importante, que há sempre uma tribo, sempre vai haver ali uma tribo que não vai crer naquilo que você fala, naquilo que você ensina, mas a maioria vai crer. Então, as escolas anteriores, a última que disse para Eliseu, vamos procurar Elias, porque quem sabe o Espírito de Deus deixou ele cair numa das montanhas. Ele disse, não vá, disse, e eles foram. E voltaram tristes porque Elias não foi achado, e Eliseu fez até uma gozação com eles. Eu não falei para vocês não irem, eu não disse para vocês. Então sempre vai haver aquela turma que não vai crer
na sistematização escatológica daquilo que o Espírito Santo nos ensina. Porque aquilo que o Espírito Santo nos ensina não tem contradição. Então, os profetas vieram e disseram: sabes tu que o teu Senhor será arrebatado por cima da tua cabeça? Ele disse: sei, calem-se. E por 3 vezes isso aconteceu. Por quê? Porque o Espírito de Deus que estava ali no meio daquelas escolas de profetas avisou a eles do arrebatamento de Elias. O arrebatamento de Elias foi avisado. Paulo escreve dizendo que aquele dia não nos surpreenderá como um ladrão surpreende uma casa. Ele vai surpreender Israel, vai surpreender as nações, mas ele não vai nos surpreender. Nós somos justificados pela graça, nós somos justificados pelo sangue e nós somos justificados pela fé. A graça e a fé estão ali no capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3, até chega até o 4. Mas Paulo pula e salta para o capítulo 5, onde ele fala da justificação pela fé. E quando ele fala da justificação pela fé, ele diz que quem é justificado pela graça tem um benefício, quem é justificado pelo sangue tem um benefício, e quem é justificado pela fé tem um benefício. E o benefício de quem é justificado pela fé é que ele será salvo da ira vindoura. Ele será salvo da ira. Então o Senhor Jesus, ele tem que voltar conforme ele prometeu em João 14. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei e virei e vos tomarei. Quer dizer, ele vai tomar a igreja organismo. São 2 igrejas. A igreja organismo é o corpo místico de Cristo, onde Jesus é a cabeça. Não é o cabeça. O cabeça é o líder. O líder pode ser tirado. A cabeça não, porque se se tirar a cabeça, o corpo morrerá. Então Cristo é a cabeça e não o cabeça da igreja. Então ele virá pelo seu corpo. Virá pelo seu corpo. Como o seu corpo passará pela ira que ele mesmo vai estabelecer? Então ele tem que vir buscar, ele tem que ir tomar a sua igreja para levá-la para as bodas em Apocalipse capítulo 19, verso 7. Porque o texto de Lucas, capítulo 12, verso 38 em diante, fala que quando ele vier na sua segunda vinda para prestar conta com os seus servos de Israel, diz o texto que ele voltará das bodas. Ora, que bodas é essa? As bodas do Cordeiro. Então ele está falando isso. Ele mesmo fala isso em Lucas capítulo 12, verso 36 em diante e chega ao 38. Então esse texto aqui, que ele mostra, ele não fala que o arrebatamento da igreja será no abrir e fechar de olhos, e sim que a transformação dos que estiverem mortos e a transformação dos que estiverem vivos será no abrir e fechar de olhos. Aí o capítulo 15, aí no versículo 51, e eis aqui que vos digo o mistério, aí no verso 52, em um momento, aí está, em um abrir e fechar de olhos, está vendo aí? Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, essa trombeta aqui, essa não é a 7ª trombeta de Apocalipse. Não é a 7ª trombeta de Apocalipse. Por isso que muitas pessoas confundem a segunda vinda e querem provar que a igreja vai passar pela tribulação por causa da última trombeta, que é a primeira que vai abrir o primeiro selo. Não é nem no fim, né? Mas não tem nada a ver com as 7 trombetas de Apocalipse de juízo. Elas têm a ver com as 2 trombetas de prata, que estão registradas em Números capítulo 10, que ali fala que a primeira trombeta reúne a congregação na porta do acampamento. Está escrito ali no capítulo 10. E que a outra trombeta retinente, ela reúne os exércitos e as hostes para a guerra.
Então, antes que essa última trombeta reúna as nações para a guerra, está se colocando aí, né? Que ele coloca aí, que vai, na verdade, que toca para a reunião, né? Dessa reunião na porta do tabernáculo, né? Para que você não se confunda, né? Porque você falou, pastor, as duas trombetas, né? Uma primeira recolhe para o arrebatamento, a segunda, né? Que é a trombeta da ressurreição, a ressurreição, que levanta o exército, que toca para que o exército venha e execute as ordens do seu general. Então, depois você lê o capítulo 10, senão a gente nunca termina a aula. Então, o que eu estou provando aqui, para a gente poder entrar ali na primeira discussão que nós vamos ter aí, não há nenhum texto na Bíblia que fale que haverá que o arrebatamento da igreja será num abrir e fechar de olhos, senão a ressurreição dos que estiverem mortos e a transformação daqueles que estiverem vivos. Deixa eu saudar aqui meus amigos, são muitos que estão aqui assistindo a aula, né? A igreja organismo e a igreja organização. Quem é a igreja organização? Qualquer igreja, qualquer denominação, que terá o mesmo fim da meretriz. Porque todo mundo fala aí que a igreja romana é a mãe das meretrizes. Mas quem são as meretrizes? As denominações. Ah, meu irmão, a minha igreja é uma meretriz? Se ela não é, ela vai ser. Se ela não é agora, ela será amanhã. Todas elas vão se corromper e se transformar como a mãe das meretrizes. Mas do meio delas, do meio da Babilônia, vai sair um povo, que é o povo místico, que é a igreja organismo. São os que não dobram os seus joelhos a Baal. Então, no meio delas, Deus vai tirar a igreja organismo. Esta igreja organismo jamais passará, porque ela é justificada pela fé. Mas a igreja, a organização, por isso que tem essa briga entre os que a igreja vai ficar, a igreja não vai ficar. Então, resolva logo isso uma vez e faça parte da igreja organismo daqueles que não se dobram a Baal, que não dobram os seus joelhos a Baal, a igreja mística do Senhor Jesus. Então, nós temos aí. Obrigado pela presença. Estou aí com o Sidney, eu estou com o Lauri, eu estou com o Paulo César, Denis Martins, tanto tempo que eu não ouço falar de você, Daniel Santiago, estou aí com meu amigo doutor Jorge Edson Amorim, pastor e doutor, Jorge Luiz, Tiago Freitas, Valmir Benetoli, estou aí com meu amigo querido filho Tiago Quirino, Luiz Fonseca, evangelista Naelson Nery Oliveira, André Soares, Tatiana Ramos, estou aqui com Levi Costa, meu Deus, é um bocado de gente, Tatiana Ramos, Levi Fonseca, Daniel Santiago, Pati Souza Santos, obrigado, minha irmã, Tiago Freitas, Daniel Santiago, Alexandre Pierre, meu amigo, quanto tempo, meu colega, André Soares, desenhista, também artistas das nossas Bíblias, Ednelson, evangelista Nadson, meu grande amigo, Deus te abençoe, Eurimar Barreto, meu parente, Ricardo Vieira, Gabriela Cristina, graças a Deus minhas vistas estão boas hoje, estou podendo ver de longe, Rogério Prado, Tina Amaral, meu amigo, Alexandre mais uma vez, Juan e Carol, um grande abraço, você colocou todos os seus diplomas, menos o diploma do Seminário Osana, aí eu fiquei pensando, por que será?
que ele fez um negócio desse. Estuda comigo. É como comer no Burger King e pagar no McDonald's. Fiquei um pouco triste. Roberto Guerreiro, Jorge Luiz, Anderson Diego, Adson Rodrigues, Adielson Santos, Ricardo Coutinho Lima, Rafael Barbosa, Ivan Gomes, Felipe Miller, Adriano Marinho, pastor Luiz Guedes, eita, muita gente boa, Bruno Pereira, eita, glória, Elias dos Anjos, Bruno da Costa, Valdemir Oliveira, Ivan Gomes, Deus abençoe. Adiel Santos, meu amigo André Soares, um grande abraço para você. Meu Deus, é muita gente, eu não cheguei nem na metade ali do... Tony Garcia, você vê aí, meu amigo pastor Tony, tem coisas tremendas. Anete Rocha, pastor Tony, tem muitas revelações novas aqui que você ainda não sabe. Fica firme aí, não deixa de assistir as aulas. Silvio Guimarães, né? Sabe por quê, pastor Tony? O pessoal lá, os pastores Osana, Livre de Azazel, 99,9% pensa que já sabe toda a escatologia. Pensam todos eles que é só você e o Quirino que estão aí, que são parte ali. Aqui é um bando de fariseu, aqueles pastores Osana lá, viu, pastor Tony? Deus que me livre, viu? Fernando Inácio. Deixa me ver mais. A gente faz o curso para eles e eles não assistem. Esse tempo da graça vai passar, viu? Esse tempo está quase para passar. Viu? Estou avisando. Quando eu estava lá na capela em São Paulo, eu dizia para eles, venham, assistam as aulas, porque brevemente Deus vai me levar daqui, do Grajaú. Brevemente Deus vai me levar daqui. E eles vinham, não ofertavam. Sabia quanto era a oferta, às vezes, que a gente levantava ali na capela Osana, em São Paulo, no Grajaú? Às vezes dava R$15, 30 centavos. 30 homens pastores sentados ali. E a oferta era de 15, 20 reais. Isso quer dizer que 90% nem estava aí para despesas de luz, e de gravação, de estúdio, de transmissão, da própria edificação da capela. Era algo feito de alto gabarito, pastor Tony. Você é testemunha aí. Então, dê valor a esse tempo, Esse tempo está perto para acabar. Anderson Falcone, Silvio Guimarães, Esther Rodrigues, Deus abençoe, irmã Esther, Elinaldo Luciano, deixa eu ver aí, Adiel Santos, se eu fosse contar, pastor Tony, pastor Luiz Fonseca, as tristezas profundas que muitas vezes tentam invadir meu coração pela ingratidão tão forte que eu recebo do povo brasileiro. Meu Deus, é muito grande. Mas Deus vai me curando. Porque o nosso galardão está nos céus. O Alisson Santos, saudando vocês nesse tempo aí. Vamos então agora para a parte de Joel. Irmãos, eu coloquei uma apostila completa de Joel aí na apostila. Além dos textos, eu reescrevi os comentários de Joel, pastor Tony. Tem que ter essa apostila, pastor Tony. Eu recomendei a todos vocês,
né? Odaí Alves Santos, rapaz, Alessandro Reis, adquiram a apostila. Dentro dessa apostila, eu coloquei a apostila explicada, verso por verso, do livro de Joel. E Deus me deu novas revelações no livro de Joel. Então eu escrevi na mão, depois eu mesmo digitei e adicionei aqui, que é na página 7. Desde a metade dos 7 anos da última semana. Desde a metade dos 7 anos. Quer dizer, a metade da grande tribulação. Aí diz assim, desde a metade dos 7 anos da última semana. A comparação de Joel com Ezequiel. A comparação que eu fiz aqui de Joel com Ezequiel. Aí está, estou vendo aí. Vai da página 7, olha só que coisa, vai à página 7, página 20. O arrebatamento de Israel do deserto, porque poucas pessoas sabem do arrebatamento de Israel. Na metade da grande tribulação, Israel será levado, arrebatado, assim como a igreja foi arrebatada antes dos 7 anos, e fica só a igreja organismo, que fica para passar e ser destruída pelo falso profeta até a metade da grande tribulação. E na metade da grande tribulação, exatamente nos dias em que Satanás, a antiga serpente, será lançada das regiões celestes, então a Israel será levado para o deserto. Aí eu coloco o que vai acontecer com ele no deserto. Vai da página 9 dessa apostila. Já estou na página 26, né? Até a volta de Israel do deserto, página 35, página 36, o juízo advindo pela guerra do Armagedon. Aí termina o texto de Joel. Aí vai a página 41, Judá será a capital do sacerdócio universal de Melquisedeque. Então, veja só a apostila de Joel, que está dentro dessa apostila, os textos escatológicos, só a apostila de Israel vai da página 7 até a página 41. Então, você que já está com a apostila, então, tem umas páginas aí para você anotar. Tem aí umas páginas para você anotar. Tem umas páginas aí para você anotar. Uma página para você anotar. Então, nós temos aí, agora, na página 53. Página 53, eu, então, começo a falar sobre um assunto muito importante. Quero lá falar para vocês agora. Deixa eu tirar essa Bíblia aqui, porque ela está me atrapalhando aqui. Deixa eu colocar para cá. Então está aí. Aí na página que pôde testemunhar a profecia, o vaticínio daquele profeta. Então ele profetizou para aqueles dias. Então Deus estava vendo de um ponto de vista bem diferente. Por isso que vocês precisam entender isso aqui. Que essa aula é muito importante. Essa aula é muito importante porque Deus usava esse método. Esse método é o método da projeção profética. O que é esse método da projeção profética? Isso aqui é um ponto muito importante. Vou colocar aqui no quadro para vocês. Vamos lá. Colocando aqui no quadro para vocês. Você tem que ser devagar, meu irmão. Você tem que ser devagar. Não pode ser rápido, não. Isso aqui não é uma pregação, não. Isso aqui é um ensino da palavra. Você tem que ter paciência aí, né? Então, o que é a projeção profética? Primeiro, veja só. Aqui é a eternidade. E aqui é o tempo. O tempo tem presente, o tempo tem passado e o tempo tem futuro. Isso aqui é o tempo humano. Aqui é a eternidade, que tem era, na verdade, eras, seria no plural. Eras, estão vendo aí? Ela tem e ela tem será. Será é uma promessa, é uma profecia. Era é uma história. Então aqui eu tenho uma profecia e aqui eu tenho história. E o presente da eternidade. Olha só que coisa tremenda.
nós vamos puxar o tempo dos homens, vocês vão perceber que ele não cabe dentro do presente de Deus. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, eles não cabem dentro do presente de Deus. Vocês estão vendo aí? Eles não cabem. Assim, a câmera não está pegando aí. Infelizmente eu vou dever essa para vocês aí. A câmera aqui, deixa eu só pegar a câmera aqui um pouquinho, só para vocês, né, terem uma ideia aqui. Deixa eu me ver aqui. Eu vou pôr aqui para que vocês tenham essa visão completa aqui. Tá aí, ó. Peguem aí o E. Eu não tenho nada aqui, a câmera está... Deu problema na visão aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Agora. Aí você tem. Muito bem. Então, se você coloca o tempo e o eleva até o E da eternidade, ele não cabe nem no presente divino. Vocês estão vendo aí? Não cabe nem no presente. Então, o que Deus faz? Ele fala assim, eu tenho conhecimento de tudo que vai acontecer. Eu tenho conhecimento do anticristo, eu tenho conhecimento do passado, do era, eu também tenho. Ele tem. Passado do era, tô aqui, ó, passado do era. Por quê? Porque aqui é onde foi a rebelião dos anjos, aqui é onde foi a história da humanidade, o passado do tempo. Então, Deus sempre está no presente. Eu sou, o nome dele está no eu sou. Então, ele olha para o profeta que está na terra, e fala, ô profeta, existe alguém aí na terra, no teu presente aí, que se pareça com homem, não Deus, nem anjo, que se pareça com essas características de um ser que quer ser como Deus, né? Um ser que quer ser como Deus, que quer entrar no templo como Deus? Existe aí uma característica dessa aí? Aí o profeta fala, aí o profeta diz assim, sim, existe alguém, e o nome dele é Príncipe de Tiro. Ele é de Tiro, de uma ilha que tem aqui perto. Aí ele fala, sim. Então tá, profetiza contra essas características dele. Mas como Deus está na eternidade, ele queria alguém que ele pudesse ter referência, para dar essa referência ao profeta, então ele dizia, profetiza contra ele. Mas muitas vezes ele não queria falar daquele homem que o profeta conhecia, e sim contra o anticristo, que ainda iria vir no futuro dos homens. Então, eu coloquei aí na apostila esse método, coloquei aí, isso significa que eles usavam pessoas de seus dias para projetar algumas profecias que se cumpririam na história dos seus dias, no auditório primário, né, que existiam essas pessoas no auditório primário, mas Deus estava falando de um outro auditório que nem existiria quando o profeta tivesse a sua profecia cumprida. Então esse chama-se auditório secundário na hermenêutica. Então nós somos o auditório secundário. Nós somos o auditório secundário onde as profecias primárias deles, dos profetas, foram vaticinadas, foram conhecidas. Então, nem sempre aquela palavra profética era para um período histórico, mas para um período vaticinado para os nossos dias, por exemplo. Então, isso chama-se projeção profética. Por isso, então, que você vai ver alguns exemplos. Então, os profetas identificavam os elementos, página 54, os profetas identificavam os elementos segundo as características das descrições divinas da época do profeta, mas ele queria falar dos dias vindouros de um auditório secundário, que não é um auditório primário.
Por isso que 1 Pedro diz que eles esquadrinhavam, 1 Pedro capítulo 1, verso 5 até o 10, que eles esquadrinhavam em que tempo que aquelas profecias iriam se cumprir. Que o Espírito de Cristo que estava neles indicava que se era para eles ou se era para nós. Se era para o auditório primário ou se era para o auditório secundário. Então os profetas identificavam os elementos segundo as características das descrições divinas, segundo a revelação que Deus lhes antecipava, e Deus lhes mandava profetizar contra eles. E a profecia era instituída. Às vezes, a profecia se cumpria somente uma vez no tempo histórico do profeta, né? Mas também se referia a um elemento, poderia se referir a um elemento do tempo profético em relação ao tempo deles, somente no futuro. Por isso temos profecias que começam assim: veio a minha palavra do Senhor contra Faraó. Mas não é contra Faraó que ele está falando. E veio a minha palavra do Senhor contra o rei de Tiro, contra o príncipe de Tiro, contra Tiro. Mas não era do Tiro que ele queria falar. Ele queria falar do luzeiro, quando ele estava lá, no período da sua glória, no Éden celestial. Profetiza contra Faraó, ó tu leãozinho e tal, que vocês vão ver lá, se referindo ao anticristo mais uma vez, em várias narrativas de Ezequiel 24 até o capítulo 37, tem várias narrativas a respeito do anticristo. Então começa o exemplo na página 54, o exemplo da página 24, aí você lê ali, capítulo 24, verso 1, veio a minha palavra de Jeová no 9º ano do 10º mês, no dia 10 do mês, dizendo: filho do homem, anota a data do dia de hoje, hoje mesmo, pois o rei de Babilônia atacará Jerusalém nesse mesmo dia. E conta-lhes uma parábola concernente à casa rebelde e diz-lhes: assim diz Adonai, Jeová, põe a panela ao lume e põe água dentro dela. Quando você lê rapidamente, você pensa que que Ezequiel estava presente no dia do ano 500, do ano 587 antes de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi derribada juntamente com o templo. Porque Nabucodonosor, ele fez 2 excursões antes desse período, desde os 610, depois ele fez outra incursão nos 600 e alguns anos, até chegar à terceira incursão, em que ele destrói a cidade de Jerusalém e o templo, que é na sua terceira incursão, quando Zedequias morre e fica cego ali. E Gedalias é colocado no lugar dele ali como um governador, não como um rei. Isso está em Jeremias, a partir do capítulo 42 em diante, você vai ler isso em Jeremias. Aí você diz qual é a conexão que há entre Ezequiel e Jeremias. Talvez você não saiba, mas você vai saber agora. E qual é a conexão que você não sabe? É que Ezequiel, ele foi um dos primeiros levados, juntamente com Daniel, juntamente com aquele que depois foi chamado Sadraque, Mesaque e Abdenego, que são nomes que foram dados pelo imperador para esses 3, mas eles eram, os nomes deles não eram babilônicos, eles tinham outros nomes, né? E um deles era Daniel, um desses que era diferente desses 3, mas que estava ali no meio de muitos que foram levados, que a Bíblia não conta, a Bíblia não fala o nome deles, mas ela só levanta o nome de Daniel, levanta os nomes dos 3 que entraram na fornalha ardente e saíram dali sem cheiro de fumaça. Mas, você está dizendo que Ezequiel foi levado logo no princípio? 600 e pouco, sim, ele foi levado. Quando ele estava lá naquele rio Quebar, lá junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e pendurávamos as nossas harpas, Ezequiel estava por ali. Ezequiel estava por ali. Talvez ele não fosse um que tivesse ali pendurado as suas harpas, mas ele estava vivendo as circunstâncias desse salmo, que é o Salmo 137.
Então, a mão de Deus foi lá com ele, ali onde ele estava no rio Quebar, o trono de Deus, e trouxe Ezequiel em espírito até Jerusalém, aonde Jeremias estava preso com correntes. Jeremias nunca soube que Ezequiel esteve ali em espírito no trono de Deus. Nunca. O próprio Ezequiel é levado em espírito dentro do templo, onde Jeremias estava em carne e osso na porta do templo, perto da guarda do capitão da guarda. Então os dois estavam ali, Ezequiel em espírito, trazido pelo trono de Deus, ali, a mão do Senhor tomou, colocou ali, naquele redemoinho, capítulo 10, que ele vinha, e ele ali, Deus falava com ele, ao mesmo tempo que falava com Jeremias, ao mesmo tempo. Olha a dimensão extraordinária e profética da qual eu estou falando, que muitos de vocês não têm nem ideia que isso existiu na Bíblia. Você está dizendo então que Ezequiel esteve ali em espírito no mesmo lugar do templo antes dele ser derribado? Sim. E depois o mesmo Espírito revelou algo que Jeremias, quando ele foi obrigado a ir para o Egito com aquela turma rebelde, naquele mesmo período Deus deu uma visão para Ezequiel. Quando o templo foi derribado, Deus deu a visão de Ezequiel. A visão do novo templo, que seria o quarto templo. Ele deu uma pulada no terceiro templo. Por que ele deu uma pulada no terceiro templo? Eu tenho que colocar isso aqui para vocês, senão vocês jamais vão entender Ezequiel. Vamos passar aqui para esse ponto aqui. Estou dizendo então que ele estava numa dimensão extraordinária, numa dimensão tremenda. Deixa eu ver aqui, antes de eu entrar nesse ponto aqui, deixa eu ver aqui os meus pupilos aqui, como é que eles estão. Como é que estão meus pupilos aqui? Deixa eu ver. Deixa eu subir aqui. Estou vendo aqui o Lauri. Estou vendo aqui. Daniel Santiago, estou vendo aqui. Deixa eu ver mais. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver se há algum comentário que eu possa ver. Aguimar, né? Tempo físico. André Soares, então você não entendeu, eu vou explicar. Nos mesmos dias que Jeremias estava vivendo os últimos momentos da invasão de Nabucodonosor, que ele estava profetizando ali em Jeremias, no livro, nos mesmos dias em que Jeremias estava preso ali nas correntes da guarda que ele profetizava na porta do templo, nos mesmos dias, veja só, Ezequiel veio em cima do trono de Deus. Ezequiel veio, trazido pelas mãos de Deus, e Deus começa a falar com Ezequiel. Então, esse momento aqui, no 24, versículo 1, meus irmãos, Ezequiel não estava vivendo esse período aí. Ezequiel não estava vivendo na carne, estava vivendo só no espírito, porque o seu corpo estava lá em Babilônia, lá no rio Quebar, quando a mão de Deus o pegou e o trouxe até Jerusalém. Veja só que coisa tremenda isso aqui. Então, o que ele está vivendo? Nós estamos vivendo aqui uma coisa extraordinária que nós não sabemos. Você pode estar vivendo agora aí mesmo, e Deus pode trazer em visão uma pessoa até onde você está. Porque Ele é capaz de fazer isso. Porque Ele não veio ali em corpo. O corpo dele ficou lá no rio Quebar. Ele veio ali em espírito. A mão de Deus o tomou. E então ele chega no Ezequiel 24, eu estou dizendo e vou repetir, Ezequiel não estava vivendo em corpo nesse momento, porque Ezequiel estava lá no rio Quebar, no seu corpo, mas Deus o trouxe, e veio a minha palavra do Senhor, e disse, anota essa data, porque o rei de Babilônia atacará Jerusalém nesse dia. Então Ezequiel pôde testemunhar no espírito
ele pôde testemunhar no espírito este acontecimento. Veja só. Filho do homem, anota essa data. E conta-lhes uma parábola a respeito da panela no fogo. A história o melhor do rebanho também amontoa ossos debaixo da panela e faz-lhe ferver bem, para que os ossos sejam cozidos no meio dela. Isso significa o tempo. Significa o tempo, porque esses ossos, depois eles vão ser visitados pelo Senhor, e o Senhor vai falar para eles, o Senhor vai falar para eles, né? Vai visitar através do seu trono e vai levar Ezequiel no futuro, ele vai levar Ezequiel no futuro e vai perguntar para Ezequiel se aqueles ossos poderão reviver. Esses ossos poderão reviver? Então está havendo um movimento. Ezequiel, ele está numa dimensão extraordinária no trono. Ezequiel está numa dimensão extraordinária sobre o trono. Jeremias está em carne e osso, enquanto ali. Aí o que é que eu queria falar para vocês? A dimensão, né, mundo espiritual, a respeito da tipologia, porque está colocando Nabucodonosor, a chegada de Nabucodonosor para destruir Jerusalém, né? Para destruir Jerusalém. Olha só isso aqui. Para destruir Jerusalém. E Jeremias estava preso ali numas correntes, porque ali perto ficava a casa da guarda. A casa da guarda. E estava preso nessas correntes. E aqui ele profetizava. Mas em cima, no mundo espiritual, olha só, o trono de Deus e Jeremias e Ezequiel, ali ó, Ezequiel vendo tudo que está acontecendo em Jerusalém e o trono de Deus levado pelas rodas dos querubins. Assim, em dois tempos, o espiritual e o físico. Isso é importante que vocês aprendam, né? A dimensão que Ezequiel está. A dimensão extraordinária que Ezequiel está. Isso é muito importante, muito importante. Eu tomo muita água quando eu estou dando aula, porque minha garganta seca muito. Então, vocês estão pegando aí, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Isso aqui é uma surpresa tremenda, né? Tremendo, só ele mesmo. Deixa eu ver mais. Eu quero falar com vocês, né? Bendito seja o nome do Senhor. Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quantas vezes você sente a visita de Deus ali na sua igreja, na sua congregação? Quantas vezes você sente essa dimensão espiritual? Quantas vezes você sente essa dimensão? Você sente que você está acompanhado ali no momento que você está estudando, no momento que você está nessa dimensão de Ezequiel, né? Quantas vezes? Então o que ele está fazendo? No primeiro capítulo que você está vendo aí, então é o capítulo 24. Então Nabucodonosor está chegando. Ó. Aí você tem Ezequiel, capítulo 24. Então esse capítulo é uma tipologia. Então o Senhor está usando a tipologia da queda de Jerusalém e da destruição do templo para falar do Armagedon. Vou colocar aqui, vocês estão vendo aí. Para falar do tipo do Armagedon. Aí você coloca aqui, capítulo 24, o Armagedon. O capítulo 24, ele não está falando da destruição, simplesmente, ele não está falando da destruição de Jerusalém, ele está usando a destruição de Jerusalém como um tipo de como um tipo do anticristo, o qual o Nabucodonosor é um tipo.
e Cristo, o Cristo, né, falso, que é o anticristo, sendo o antítipo, semelhante ao tipo. Antipo, semelhante ao tipo. Perdão. Então, o capítulo 24, a gente já mata o capítulo 24, dizendo para vocês, né, qual é o sentido do capítulo 24 no livro de Ezequiel. Qual é o sentido do capítulo 24. Mas a gente não vai poder mais continuar essa aula, porque o tempo nosso já passou, mas voltaremos amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, fechando o capítulo 24, mostrando que está escrito historicamente a profecia do dia da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, tipo da intensidade, perdão, da nação vivida pelo profeta na profanação do templo de Jerusalém. Então Ezequiel era para eles um sinal da nação de duro coração. Aí nós temos os textos que você tem que marcar, que é o verso, perdão, o verso 2, o verso 13, o verso 19, o verso 21 e o verso 27. Você tem que marcar esses textos aí do capítulo 24. O capítulo 24, então, é um tipo da invasão do anticristo e vai até a página 56, quando começa Ezequiel capítulo 25. Então, por que o capítulo 24 de Ezequiel está lá? Se Ezequiel não esteve lá, ele esteve em espírito. Então aí você vê aí por que o 24 está lá. Está porque ele vai ser um tipo do Armagedon. E tudo que você vai ler aí no capítulo 24 vai ser característica do que acontecerá com Israel nos dias da invasão do anticristo. Então, porque o capítulo 24 está ali? Está ali para ser uma tipologia da invasão do anticristo no dia em que o anticristo vier para invadir a nação de Israel, no capítulo 38 de Ezequiel. Então, o capítulo 24, você pode fazer uma equação com o capítulo 38. Vou colocar aqui. Ezequiel 24, você pode fazer uma equação com o capítulo 38. Tá aí. Pegou? Isso aí, ó. Colocando aqui o capítulo 24. O capítulo 24, Ezequiel 24, uma equação com o capítulo 38. Tá? Com o príncipe de Gog. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe e que amanhã você possa ter mais revelações da palavra e que esta aula tenha sido uma bênção para a vida de cada um de vocês. Também, deixe-me ver aqui mais uma última vez, aqui com os meus pupilos. Aí, mais uma vez, saudando a todos vocês, né? Aí, muito obrigado por serem estudantes dessa escatologia. Obrigado. Entre no nosso site, lá eu coloquei mais de 50 apostilas, meujesus.org. Mais de 50 apostilas e você nem sabe. É um preço de quase nada para você poder ter aí. Entra no nosso site. Ainda temos a nossa versão, que é a versão missionária de Nelson. Temos a Bíblia Bible Cronos, ainda temos. E agora está chegando aí na mão de vocês a Bíblia. Não tem limite, porque são muitas e muitas Bíblias. Você pode adquirir, que é a Bíblia Agenda. A Bíblia Agenda, que a partir da próxima semana vai estar ali no site, para que você possa baixá-la. O que é a Bíblia Agenda? A Bíblia Agenda é que tem, entre Malaquias e Mateus, ela tem um dicionário homilético. Você quer pregar sobre um assunto, suicídio, lá eu tenho uma mensagem. Quer pregar sobre consolo, lá eu coloquei todos os versículos já em ordem, basta você só colocar o seu argumento, amém? Obrigado, pastor querido, por colocar aí. E também, lembre-se que amanhã é dia de primícias, amanhã e depois, dia de primícias. As primícias projetam aquilo que você vai receber naquele mês. As primícias projetam a tua bênção familiar. As tuas primícias projetam as tuas bênçãos ministeriais. As tuas primícias projetam no princípio do mês para o próximo ano inteiro. Que Deus possa
fazer você entender sobre isso. Muitos que estão me atendendo aqui, nesse momento, são primiciantes. Jorge Luiz, a Tatiana, de vez em quando ela lembra, né? De vez em quando. Mas o Tiago Quirino, o Jorge Luiz são fiéis. Não somente nas primícias, mas nos dízimos dos dízimos das suas congregações. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Até amanhã. Entre lá na nossa... eu coloquei aí antes dessa aula, você vai colocar aí, não sei se o Tiago Quirino pode colocar, ou a irmã Tatiane pode colocar aí, o link para você entrar no QIF, para que você possa, já compra e já baixa a apostila na mesma hora. Compra e baixa, não tem que mandar nada por e-mail, não tem que mandar comprovante. Mas se você não tem, manda pelo e-mail dralderia@gmail.com, é o mesmo Pix, dralderia@gmail.com, é o mesmo Pix e também é o mesmo e-mail para onde você tem que mandar o seu comprovante para que eu possa liberar a sua apostila. Mas se você comprar no QIF aí, não é aí não, isso aí estão as Bíblias, muito obrigado. No link onde você pode comprar já direto a apostila. Será que alguém tem aí o link? Eu coloquei aí as primícias, né? São pelo mesmo e-mail, tá bom? Então entre lá, aí está, o Thiago Clean colocou aí, ó, está aí, ó, o payqif.com, aí tem esse código aí, você clica aí, já entra lá, paga e já baixa a apostila para você. Amém? Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e que a bênção do Senhor, que vem sobre os principiantes, sobre todos os ofertantes, todos aqueles que abrem o seu coração para abençoar o nosso ministério, seja convosco, e que a bênção de Zacarias 8:12 seja sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela grande audiência. Deus abençoe vocês.